você com palmas, é para o Senhor. Dedique suas palmas a Ele, sua voz, tudo que você é nesse momento. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, é tão digno, eu me prostro a ti. Santo, 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 poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. vamos dizer, nosso Deus, Ele é santo, 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 vamos dizer. Santo, Santo, poderoso, era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, que eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória, pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória, pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Olá, irmãos, uma boa noite a todos. Estamos dando sequência ao livro Aprendendo a Amar os Salmos. Estamos no capítulo 43 e vamos falar sobre o Salmo 138. O Salmo 138 começa ali a sexta sessão do quinto livro do Saltério, que contém 8 salmos de Davi. Salmos estes de louvor e intensas orações por auxílio, apontando para um reinado restaurado e bendito. Os novos céus e as novas terras ainda não chegaram, mas este rei é abençoado e louva ao Senhor por isso. Os 8 salmos de Davi, nesse livro, apresentam, de certa forma, a resposta de Davi ao problema apresentado no Salmo 137. O Salmo 137 é o lamento dos exilados da Terra Prometida que foram levados à Babilônia. Ele faz a incômoda pergunta: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira?
Então o Salmo 138, ele começa a responder essas questões do Salmo 137. Começa a responder os conflitos que Davi estava passando ali no Salmo 137. Essa questão resume a crise de fé que encontramos no livro 3. Esses últimos salmos de Davi são os salmos de um reino restaurado, respondendo assim a questão da crise de fé do livro 3 e a questão do Salmo 137. Então o Salmo 138 ele começa a responder essas questões da crise de fé de Davi e começa também a responder a questão do Salmo 137, que é o Salmo dos Exilados. O Salmo 138 começa a responder o lamento do Salmo 137 com louvor e garantia de vitória do povo de Deus contra os inimigos. Pois grande é a glória do Senhor. Salmo 138, versículo 5, parte B. Na parte B do versículo 5 desse salmo, Davi vai dizer, pois grande é a glória do Senhor. Davi experimenta essa glória muito pessoalmente. O salmo começa com essa declaração de que ele louvará o Senhor de todo o seu coração e que isso se dará diante dos deuses das nações. Esses deuses não são nada diante do Deus de Israel. E essa é a parte da resposta do lamento do Salmo 137. Davi começa a dizer, a declarar ali, que ele viverá essa glória, que ele experimentará dessa glória, ele louvará o Senhor diante dos deuses das nações. E esses deuses são absolutamente nada diante do Deus de Israel, diante do Deus vivo. O salmista fala da adoração do templo do Deus vivo, e prostrando em humilde adoração e refletindo a bondade e fidelidade de Deus. Isso sustenta Davi, mesmo em meio às adversidades. Talvez haja uma referência ao Salmo 73 e do encorajamento do salmista ao entrar no templo, e que Davi fala de um templo em que os babilônicos e nenhum outro inimigo poderá destruir, o templo verdadeiro. Davi ele fala que ele faz menção sobre a questão do templo, né, do templo do Deus vivo, né, se prostrando ali com humildade e adoração, e ele vai fazer menção também, talvez ali ao Salmo 73, e provavelmente quando Davi entra no templo e tem ali a sua fé renovada, a sua fé restaurada. E além disso ele vai tratar também sobre o verdadeiro templo, né? Um templo em que os babilônicos e nenhum outro inimigo poderia destruir. A confiança de Davi na fidelidade de Deus está pautada na própria palavra de Deus. Pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138, versículo 2, parte B. Essa afirmação é forte. É bem forte Davi afirmar que pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. É uma afirmação forte, mas não é surpreendente. Com frequência, Davi exalta a palavra. Essa afirmação é tão forte que os tradutores descrevem de várias maneiras e formas diferentes, né? Mas na forma literal, no hebraico, ele vai ser exatamente assim: tu exaltastes a tua palavra acima do teu nome. Muitos tradutores ali não conseguem imaginar que Davi tivesse dito que a palavra de Deus estava acima do nome dele. Mas será que isso é tão estranho assim? Será que de fato isso é realmente tão estranho, tão absurdo, né? Pensando que se não fosse a palavra de Deus, não saberíamos a grandeza do seu nome, por exemplo. Não saberíamos nada sobre o caráter de Deus. Não saberíamos nada sobre o próprio Deus, né? É através da palavra de Deus que nós o conhecemos. É através da palavra de Deus que ele se revela a nós. Então será que isso é tão absurdo dessa forma? Esse Deus pessoal também ouve e responde às orações. Quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Salmo 138, versículo 3. Isso é a grande notícia para os que estão sofrendo.
Deus ouve as nossas orações, Ele nos responde e nos dá força e coragem para enfrentar as nossas lutas. É uma notícia maravilhosa para quem está sofrendo, por exemplo, né? Davi, ele dá essa afirmação ali no versículo 3. Quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. O louvor pessoal de Davi, um dia será o louvor de todos os governantes da terra, pois todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Salmo 138, versículos 4 e 5. Um dia todos os reis da terra, todos os governantes da terra, terão que render graças ao Senhor. Terão que declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso. E esse louvor pessoal de Davi, um dia será o louvor de todos os reis e governantes da terra. Ainda veremos a glória mundial. A vitória da Babilônia, que vemos no Salmo 137, não é definitiva. Os reis da terra ainda se curvarão diante do Senhor. Podemos ver essa vitória na disseminação do Evangelho, em Atos 9,15, por exemplo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Quando Deus chama Paulo para a disseminação do Evangelho, para começar a levar o Evangelho aos gentios, e ao longo do livro de Atos, né, que nós acabamos de estudar, quando nós vemos como o Evangelho começa a ser disseminado através de todo o mundo antigo ali, já é uma vitória, já é nós vemos, já é uma forma de vermos a igreja prevalecendo contra a Babilônia, né? Prevalecendo contra os reis da terra, contra os governantes da terra. Então a igreja tem sido vitoriosa e nós podemos ver isso ao longo da disseminação do Evangelho, ao longo do livro de Atos, por exemplo. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. Salmo 138, versículos 6 e 7. Davi nos lembra que os tempos difíceis não é um sinal de que Deus nos esqueceu. Pelo contrário, isso fica muito mais claro em Jesus, que estava nas alturas, se fez humilde e habitou entre nós, passou pela angústia da cruz e deu a sua vida para que a sua vida possa agora gerar vida. Então é muito claro em Jesus, quando a gente olha para esse texto do Salmo 138, versículos 6 e 7, né, que Davi vai dizer: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. É muito claro quando a gente vê esse texto, é muito claro a gente pensar em Jesus, né? Que foi humilde, se fez humilde, habitou entre nós, morreu na cruz e através da sua vida, agora vidas são geradas. O fim do versículo 7 é uma palavra de juízo, que talvez responda à terrível oração do final do Salmo 137. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. Esse é o final do capítulo 137, é 137, 8 e 9. E o versículo 7 do Salmo 138, ele é uma palavra de juízo, né? E eu sei que é terrível, né, a ameaça, né, da matança de morte de crianças. Eu sei que isso é coisa abominável hoje. Mas a gente precisa entender que essa prática era uma prática comum nas guerras no Antigo Testamento.
Sempre que havia uma guerra no Antigo Testamento, era comum esse tipo de prática. Tanto é que a gente vai ver em 2 Reis 8:12, por exemplo, vai dizer assim: e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? E ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Em Isaías 13:16, por exemplo, seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. O Salmo 138, ele nos afirma que virá um juízo, isso é fato, e que não podemos fechar os nossos olhos para isso. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Salmo se encerra com essa maravilhosa palavra de força e apoio para os que se sentem abandonados. Davi sabia que Deus o ama e que a sua obra não ficaria inacabada. E essa promessa é para a gente hoje também. E esse é o fundamento da nossa confiança. Deus tem um plano, e este plano se cumpre em Cristo. O plano de Deus se cumpre em Cristo. Quando Cristo se faz homem, habita entre nós e morre naquela cruz para pagar pelos meus e pelos seus pecados. E ao terceiro dia ele ressuscita e vai novamente ao Pai, tornando-se assim uma ponte entre o homem pecador e Deus que é perfeito. Somente através de Jesus Cristo temos novamente a possibilidade de nos ligarmos ao Pai, de nos ligarmos a Deus. E assim a gente encerra o capítulo 43 do livro, falando sobre o Salmo 138. Que o Espírito Santo complete no coração de cada um de nós aquilo que foi dito aqui, aquilo que foi aprendido com esse salmo. E que, acima de tudo, nós possamos amar a palavra de Deus. Amém.